Você está assistindo Poltrona Pop e pelo camarada que está me acompanhando hoje, você já deve saber muito bem sobre que filme nós vamos falar hoje no nosso papo semanal. E é claro que nosso papo hoje é sobre Jurassic World, esse filme que está vindo aí para tentar revitalizar, né? Essa franquia que foi lançada no início dos anos 90 pelo nosso grande Steven Spielberg. E como eu não pude estar na cabine de imprensa que rolou ontem, nós não estamos com a crítica do filme no ar ainda. Afinal de contas, eu acabei de sair do cinema numa sessão com o público geral, né? A primeira depois da pré-estreia, e é só agora que eu assisti o filme. Então, pra quem perguntou, cara, né, lá pra mim, através do Facebook, cadê a crítica do Jurassic World, né, cara? Desculpa, eu não tive como ter ido no cinema ontem pra assistir, por isso a crítica não está no ar. Mas vamos começar aqui o papo, né, cara? Afinal de contas, eu tenho algumas coisinhas a considerar, justamente por ter assistido o filme junto com o público, né? Na primeira sessão que foi exibida após a pré-estreia que rolou ontem à noite também. É o seguinte, cara, a reação da galera no cinema era, bicho, a melhor possível. Afinal de contas, era a primeira sessão. Quem vai na primeira sessão, no dia de estreia do filme, ou tá muito afim de ver o filme ou caiu de paraquedas, meu amigo. Tá batendo aula e é o que tem pra hoje. Assim, eu acho que a grande maioria da galera que tava lá, tinham alguns adultos com crianças, então acho que estavam levando os filhos, né, cara? Aquele cara saudosista, que quer apresentar as grandes franquias da sua infância e adolescência pra gurizada de hoje. Isso é super positivo. Então, assim, a galera tava numa vibe muito legal. Então, assistir o filme no cinema junto com o público geral foi muito divertido, cara. Eu me diverti bastante. Poxa, era super legal. A cada vez que o T-Rex dava abria a boca, uau, e tal, a galera, uau, a galera ia ao delírio, as piadas funcionavam porque todo mundo ria. E é o seguinte, cara, quando eu saí do cinema, saí empolgado, falei, pô, cara, legal, mas aí você vai andando e tal, aí pega o metrô, e o filme começa a ser digerido, e aí a gente vê que Jurassic World não é lá bem esse filmaço que eu estava achando enquanto estava assistindo o filme na sessão de cinema. E por que, cara, que esse filme não é lá essas coisas? Ora, porque é o seguinte, se você tirar os efeitos visuais, né, que hoje em dia já são corriqueiros, cara, qualquer filme que é lançado hoje em dia, que seja de ficção científica ou que necessite, né, de criaturas geradas em computador, as criaturas geralmente ficam legais, ficam críveis, né, cara? E Jurassic World é mais um, onde nós temos criaturas perfeitas, né, cara, magníficas. Porém, como hoje em dia isso é corriqueiro, eu nem vou considerar muito isso. O 3D, tu não precisa assistir em 3D, verdade seja dita. Poucas cenas realmente te deixam a sensação de imersão na tela, né, cara? Então, 3D você pode dispensar, paga um ingresso mais baratinho, né, vale a pena. E sim, se não fossem as piadas e algumas situações diferentes, o que resta é muito pouco, porque o roteiro, ele é muito fiapinho, ele é muito previsível. Eu não vou dar spoilers aqui, porque eu acho que isso não é legal. Mas assim, cara, você mata as etapas do filme, assim, sabe, muito, muito bem. O filme não é ousado no que quer dizer respeito, vamos dizer assim, à direção. É um filme redondinho, de forma de bolo, sabe qual é? E assim, cara, então, no final das contas, quando você vai analisar friamente o filme, sem emoções, vamos dizer assim, o filme fica meio difícil de engolir, principalmente sendo uma obra que deriva de um clássico do cinema que revolucionou a indústria na época, Jurassic Park. Ele simplesmente revolucionou os efeitos visuais do cinema, meu amigo. Quando eu fui assistir o filme nos anos 90, cara, no cinema e tal, cara, era incrível, porque você não tinha 3D, era a fita de rolo, era a imagem a pior possível, a lâmpada às vezes do projetor ficava meio apagadinha, você via o filme meio nublado, passava rato na tela, enfim. Acontecia, viu? Acontecia. E o lance é o seguinte, cara, então a experiência era a pior possível, porém, o que você via na tela, em Jurassic Park, era uma coisa que você nunca tinha visto antes. Então, quando eu baixei a bola e comecei a pensar friamente no filme, a primeira coisa que eu analisei foi isso. Se fosse pensar bem, aquelas criaturas nem estavam lá, essas coisas. Afinal de contas, como já disse, isso hoje em dia na indústria é corriqueiro. Eles tinham que ter feito um troço muito mais sensacional. E, cara,
já não cola mais. É claro que com efeito 3D, algumas cenas, como eu falei, né? Aí você, tá, beleza, você deixa passar. Mas, cara, não é lá essas coisas. Se é um produto que deriva de um produto que é revolucionário, né, cara? Então esse é o primeiro chiado que eu tô dando. Segundo chiado é o roteiro, meu amigo. Afinal de contas, o roteiro é fiapo do fiapo, cara. É aquela coisa assim, cara. Pega um roteiro qualquer aí e vamos colocar esses elementos. Só tem dinossauro, tem o camarada lá que vai ter que fugir, caçar, e vai ter que resolver a parada, e é isso. Eu não vou... Eu quase dei spoiler aqui. Desculpa. Eu sei, quase. Mas assim, cara, se tu tirar tudo isso, só sobra um roteiro básico. Um roteiro... Podia ser de qualquer filme, cara. Só você trocar os elementos. Então o roteiro mas fracassou tremendamente, cara. Como o entretenimento funciona com a galera, como eu já falei. Porém, cara, se tu for assistir em casa, eu acho que esse filme vai perder completamente a magia. Terceiro chiado é o seguinte, meu amigo. Elenco. Chris Pratt, cara, ele é um bom ator, né, cara, e tal. Vem de Parks and Recreation, série que eu gosto, acho legal. Poxa, é um ator que vem aí despontando, tá pra ser o Indiana Jones, ou seja, cara, badaladão. Porém, cara, tá lá burocrático, cansado, parece que assim, tem que pagar as contas. Aí fez o filme, sabe qual é? Ou então pra ficar bem no estúdio, aí fez, mas aí faz assim, sabe? Ele numa entrevista até disse, não, eu sou fã e tal, me amarro, eu era criança, assistia, achava lindo. Pô, então pega essa emoção que você tinha de criança, Chris Pratt, coloca no filme, né, cara? Que tava meio burocrático, né? Na sessão lá eu tava todo empolgado com o filme, mas com ele não. Isso foi o contrário do que aconteceu no Guardiões da Galáxia, por exemplo. Onde você se empolgava com a atuação dele, cara. Ele tava ali super animado fazendo aquela parada. Eu não sei se de repente também é o caso dele já dar um descanso na imagem, né? Esperar um pouquinho e tal. Pode ser. De repente a gente já vai começar a se cansar de ver o Chris Pratt nas paradas, né, cara? Pode ser que seja uma boa. Um cara que tava legal era o Vincent D'Onofrio, né, cara? Que fez o Rei do Crime no Demolidor. E tava lá bem no filme, bacana e tal, legal. Eu acho que é o único ponto que eu posso dizer de positivo é a presença do D'Onofrio lá, cara. De resto, cara, meu amigo, poxa, pessoal redondo, cara, não passava muita emoção. E isso é um dos pontos fracos do filme também. E pra finalizar, como ponto mais negativo desse filme é o seguinte, cara, depois que você assiste e tal, te dá uma vontade de fazer assim, cara, será que eu quero ver mais? E é o seguinte, cara, com certeza vai ter mais, né? Afinal de contas, a bilheteria vai explodir, cara. Eu ainda não tenho os números atuais, afinal de contas estou gravando aqui depois que eu cheguei no cinema, eu tive que vir fazer isso. E é o seguinte, cara, é claro que esse filme vai arrebentar na bilheteria. É claro que vai vender ingresso para Dedéu, merchandising para Dedéu. É claro que vai fazer sucesso. Porém, cara, será que você quer ver mais disso? Aí eu acho que não, eu particularmente não quero. E eu acho que esse é um dos grandes problemas das franquias atuais, né, cara? Vale mais aquele filme que está lá pra você assistir, né, cara? Aquela beleza visual, aquela coisa linda, com um dinossauro voando, pegando o outro no alto e pau! Isso tá no trailer, tá? Não é spoiler. Então é o seguinte, lindo tal pra você ver, mas pra você curtir como entretenimento, como uma história que vai te passar uma mensagem, que vai te fazer pensar, esse filme não faz. E o primeiro já fazia. O primeiro filme fazia você pensar na questão da ciência agindo de forma arbitrária, né, de forma negligente ou até irresponsável, vamos dizer assim. Então, cara, esse já não passa muito essas pegadas porque o que tem é muito parecido e a gente já tinha visto. Então, quando a gente já viu, é aquilo que, né, cara, não dá. E é o seguinte, cara, tomara que alguém com bom senso dê uma freada nisso, cara. Porque, sinceramente, cara, a vontade que dá não é de ver mais, e sim de ver o primeiro. E isso é um erro, cara. Isso é um problema desse filme. E, infelizmente, pra finalizar, tenho que dizer que Jurassic World não será, como eu previa, um dos grandes filmes de sci-fi desse ano. Afinal de contas, é um ano concorrido. Nós tivemos Mad Max Estrada da Fúria, nós tivemos Tomorrowland, que é um filme que divide opiniões, mas eu adorei. 5 poltronas, dei tranquilo. E nós teremos ainda o Expresso do Amanhã, que tá vindo por aí, Homem-Formiga, né, cara? Já tivemos Vingadores Era de Ultron, que é outro filme que divide opiniões. Esse eu já não gostei tanto, eu achei ele legal, não achei ele bom pra dedéu, né, cara? Então, assim, cara, eu acho que eu tinha quase certeza, cara, Jurassic World vem aí, cara, com o legado de Steven Spielberg, o legado de toda aquele hype de ser um filme revolucionário em questão de efeitos visuais e
Quando chega, aí chega aquilo, cara, e infelizmente é broxante. Fiquei super decepcionado. E, cara, esse filme é 2,5 poltronas. E olhe lá! Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook, compartilhe esse vídeo, acesse nosso site poltronapop.com.br e a gente se vê na semana que vem.